Bem-vindo a Hoje no Mundo Político, canal dedicado à discussão de temas políticos relevantes. Neste vídeo vamos discutir a PEC 333 de 2017, de autoria do senador da República, Álvaro Dias. Ela prevê o fim do foro privilegiado por prerrogativa de função. Afinal, você sabe o que é isso? Inscreva-se no canal, deixe um like e ative o sino das notificações para receber informações sobre o mundo político. O foro privilegiado é um mecanismo pelo qual se altera a competência penal sobre ações contra certas autoridades públicas. Tecnicamente, o nome correto é foro especial por prerrogativa de função. Na prática, uma ação penal contra uma autoridade pública, como os parlamentares, por exemplo, é julgada por tribunais superiores, diferentemente de um cidadão comum, julgado pela justiça comum. Mas pensando bem, isso não contraria o princípio da igualdade? Pode-se dizer que sim. Não há como negar que o foro privilegiado quebra o princípio de que todos são iguais perante a lei e que, portanto, estão submetidos a ela da mesma forma. Por que, então, foi criado o foro por prerrogativa de função? A justificativa é a necessidade de se proteger o exercício da função ou do mandato público. Como é de interesse público que ninguém seja perseguido pela justiça por estar em determinada função pública, então considera-se melhor que algumas autoridades sejam julgadas pelos órgãos superiores da justiça, tidos como mais independentes. É importante ressaltar também que o foro protege a função e não a pessoa. Justamente por essa lógica, qualquer autoridade pública deixa de ter direito ao foro especial assim que deixa sua função pública. Ex-deputado não possui foro especial. Por exemplo, quem tem direito ao foro privilegiado no Brasil atualmente são aproximadamente 54 mil pessoas. Como casos de foro privilegiado são julgados diretamente em instâncias superiores, a investigação deve ser supervisionada pela Procuradoria-Geral da República, ou PGR. Ela, com base em dados levantados pela Polícia Federal, analisa os casos e decide apresentar uma denúncia formal ao Supremo Tribunal Federal. Apresentada a denúncia, os ministros do STF decidem pela abertura de uma ação penal ou não. Há quem afirme que as ações de foro privilegiado sobrecarregam os tribunais superiores. Eles acabam por julgar desde fatos graves, como homicídios, até fatos banais. O STF, por sua vez, já é muito sobrecarregado, julga cerca de 100 mil casos ao ano. Para efeito de comparação, a Suprema Corte dos Estados Unidos, análoga ao STF, julga apenas 100 casos anualmente. O julgamento de crimes comuns de autoridades públicas no Brasil mistura-se a uma imensa pilha de processos que o STF precisa julgar. Ainda pior, os tribunais superiores não estão acostumados a realizar uma ação penal, inexistindo uma estrutura adequada na maior parte deles para receber esses casos. É por esses e outros motivos que a gente pouco ouve sobre políticos condenados na justiça. Levantamento feito pela revista Exame em 2015 revelou que, dos 500 parlamentares que foram alvo de investigação ou de ação penal no STF nos últimos 27 anos, apenas 16 foram condenados. Desses, 8 foram presos. Apenas um esteve preso até 2016. Os demais ou recorreram ou contaram com a prescrição para se livrar das ações penais. Por outro lado, especialistas afirmaram, em audiência pública para debater a PEC 333 de 2017, que a extinção do foro privilegiado não necessariamente iria acelerar os processos e levar a mais condenações. Gustavo Henrique Badaró, professor da Universidade de São Paulo, lembra que a justiça comum também não consegue dar conta de todos os casos que chegam a ela e, por isso, a extinção do foro pode fazer com que os julgamentos de autoridades públicas sejam ainda mais lentos. O foro já havia voltado a chamar a atenção em 2016 por conta do caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como ex-presidente, Lula não teria foro privilegiado, mas ele foi convidado a ser ministro-chefe da Casa Civil da presidente Dilma no mês de março daquele ano.
Nessa posição, Lula passaria a ter foro especial, mas com o afastamento do presidente por impeachment, Lula nunca chegou a tomar posse. Em dezembro de 2018, voltou a debate na Câmara dos Deputados a possibilidade de extinção do foro privilegiado. A PEC 333 de 2017 teve seu parecer aprovado na comissão e propõe que o foro seja extinto no caso de julgamento por crimes comuns. Além disso, ficaria restrito aos presidentes da República, presidentes da Câmara e do Senado Federal e presidentes do STF. Assim, perderiam o direito a foro os ministros de Estado, governadores, parlamentares e outras autoridades. Primeiramente, a comemoração de um avanço que consideramos histórico e emblemático nessa passagem do Brasil de hoje para o Brasil do futuro, com a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da proposta de emenda à Constituição que extingue o foro privilegiado. Acaba com esse privilégio para todas as autoridades, do vereador ao presidente da República, do juiz de primeira instância ao ministro do Supremo Tribunal Federal, enfim, todas as autoridades brasileiras seriam julgadas como qualquer cidadão deste país. Portanto, derrubando esse pedestal, eliminando uma casta de privilegiados, respeitando o artigo 5º da Constituição, que assevera sermos todos iguais perante a lei. E, portanto, a justiça tem que ser igual para todos. Temos ainda um longo itinerário a percorrer e será certamente superação de obstáculos. O plenário, o Senado Federal e depois a Câmara dos Deputados. Mas certamente com a aprovação deste avanço histórico, civilizatório e emblemático, nós teremos sim uma legislação moderna, capaz de significar as aspirações de uma nova justiça no nosso país. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, escreva o seu comentário e compartilhe esse conteúdo com seus amigos.